é o impacto disso no mundo? Pode vir aí realmente uma taxa para o Brasil? Bom dia a Bom todos. dia. Olha, Bom eu dia. acho que a reação do Lula, dizer que se taxar o produto brasileiro já haver reciprocidade, foi um pouco precipitada. Você já teve alguns produtos brasileiros taxados. Quando eu estava lá em Washington, em 2002, houve uma taxação sobre o aço e o alumínio. E a gente conversou. Eu não me surpreenderia se agora, novamente, por razões de política econômica, política industrial americana, o alumínio e o aço fossem novamente taxados. E aí não caberia uma retaliação, porque isso já existiu e a gente, na conversa bilateral, elimina. O Brasil é um grande exportador de certos tipos de aço para os Estados Unidos, dependem do Brasil. Aí a gente falaria lá isso, como nós fizemos, e foi eliminada. Agora, a taxação geral de produtos brasileiros, sem uma justificativa, é diferente. Mas eu acho que a posição do Brasil devia ser de cautela e de não ameaças, porque a gente está ameaçando no vazio, entendeu? Não houve nenhuma taxação, não houve nada. Eu estou curioso para ver a reação da presidente do México agora. Daqui a pouco ela deve falar lá sobre essa medida que entra em vigor amanhã. Aí vamos ver como é que o México vai reagir. Mas o México vai reagir concretamente. Quando o Trump ameaçou colocar tarifa de 25% sobre o México e o Canadá, o Canadá mandou o Trudeau falar com ele, e deu no que deu. O México não reagiu, disse, não, ele não vai fazer isso e tal, não acreditamos e tal, mas não reagiu, não disse que ia fazer isso, fazer aquilo, e foi a atitude correta. Agora, se o Trump colocar a tarifa, hoje, todo dia ela faz um pronunciamento lá, eu acho que ela vai falar alguma coisa, mas aí está correto, porque é em cima de um fato concreto. Em relação ao mundo, eu acho que essas tarifas que estão sendo ameaçadas para a todos os países indiscriminadamente, isso não vai sair. Em relação à China, vocês viram que até agora, já tem 2 semanas de governo, e ele não fez nada. Talvez eles estejam preparando lá as medidas e tal, porque isso demanda, né, um estudo técnico lá do USTR para a imposição de tarifas em relação à China. Agora, em relação à China, o Trump já declarou que quer ir lá conversar com Xi Jinping, que quer fazer um acordo comercial com a China. Então, ele está sendo cauteloso. Então, vamos aguardar. Eu acho que é muito prematuro você reagir antes, né, do fato acontecer. Eu acho que a gente tem que ter uma atitude pragmática, tranquila, e só reagir quando o fato acontecer. Eu acho que esse pronunciamento do Lula foi um pouco precipitado. Ô, embaixador, o senhor fala uma coisa que é o que inquieta todo mundo. Até onde vai o Trump, né? Ninguém sabe na prática qual é o tamanho desse fantasma que está escondido dentro do lençol da Casa Branca, né? Ele ameaça muito, mas em relação à China não fez nada, por exemplo. Agora, o presidente Lula está se movimentando. Ele foi liberado na segunda-feira pelos médicos para fazer ginástica, para fazer viagens de longa distância e já está se equipando para viajar à China e à Rússia em maio. Já havia uma previsão de que o Xi Jinping viesse ao Brasil, ele está programando uma vinda ao Brasil na reunião dos BRICS, que deve ser em julho, no Rio de Janeiro, e o Lula vai estar, antes dessa vinda do Xi Jinping, vai estar com ele, já esteve uma vez, né, nesse terceiro mandato, vai novamente, e está aceitando até convite do Putin para comemorar lá uma data que o Kremlin usa para festejar os 80 anos da vitória na Segunda Guerra, está festejando o Putin e vai encontrar o Xi Jinping numa reunião do Foro da CELAC China, um foro que tem aí 10 anos, né? O senhor acha que ele faz bem? O senhor disse que foi precipitada a decisão do Lula, a declaração do Lula, que vai retaliar eventuais taxas impostas pelo Trump. Essa movimentação do Lula se achegando à China e à Rússia
é também uma precipitação? Ou o Brasil faz bem em mostrar para os Estados Unidos que tem alternativas? Olha, dois aspectos da sua pergunta. Primeiro, vocês notaram que o Trump até aqui está se concentrando nas medidas de política interna, e que não foram poucas e não foram menos controversas, não é? Ao contrário, geraram reação, judicialização, enfim, tudo isso que a gente está acompanhando, em todas as áreas. Ontem, nesse acidente que houve, ele também usou politicamente o acidente lá, a trágica morte de 70 e tantas pessoas, utilizou politicamente contra os democratas, contra o Biden, contra os presidentes americanos democratas. E acusou a biodiversidade. Então, eu acho que ele está empenhado, nesse primeiro momento, nessas 2 primeiras semanas, em focalizar a política interna. A política externa, ele ainda está ensaiando. Tem declarações deles, algumas muito preocupantes em relação a Gaza, em relação à guerra, ele já falou também, em relação a essas tarifas, a retirada das organizações multilaterais, a retirada do Acordo de Paris. Foram tomadas medidas concretas, mas ele não está se concentrando ainda no exterior. Eu acho que nós vamos ter que aguardar aí um pouco para ver o que ele efetivamente está querendo em termos de atuação global. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que o Brasil não pode parecer que está tomando partido de um lado ou de outro, entendeu? Esse mundo em grande transição, em grande transformação, tanto na economia quanto na ordem internacional, ele está ficando muito imprevisível. E essas falas do Trump mostram isso, a imprevisibilidade do que vai acontecer. Essa questão, por exemplo, que vocês mencionaram, de ameaçar colocar uma tarifa de 100% sobre a questão da substituição do dólar, é um equívoco, porque o BRICS não está discutindo isso, isso não está na agenda. Essa reação do Trump deriva de algumas afirmações do próprio presidente Lula, dizendo que o BRICS vai substituir o dólar por outra moeda, mas isso não corresponde ao que o BRICS está examinando. Na última reunião da Rússia, eles discutiram duas ou três agendas para o BRICS: a questão da governança global, a questão do meio ambiente e a questão do sistema de pagamento para ampliar o comércio entre países em desenvolvimento. Você sabe que o Brasil e a Argentina, por exemplo, têm um convênio de crédito em que você tem compensação da importação e da exportação em moeda local. Isso já existe, não é novidade. No passado, o Brasil teve o que se chama convênio de crédito recíproco, que era uma compensação entre todos os países da América Latina, no âmbito da ALAD. Então, nós não estamos, o BRICS não está discutindo nada disso. Agora, uma declaração do presidente, vocês se lembram disso, que eu acho que na China, num lugar que ele esteve aí, ele disse que não dormia de noite pensando por que o dólar tinha que ser a moeda de pagamentos de comércio. Quer dizer, isso aí repercutiu, porque a palavra do presidente repercute no exterior. Então, eu acho que essa ida dele, se confirmar a esses lugares todos, é complicado, porque vão fazer comparações. Por exemplo, quando eu estava em Londres como embaixador lá, pela primeira e única vez, o Brasil, e o presidente era o Fernando Henrique, o Brasil foi convidado em maio para festejar o Dia da Vitória. O Dia da Vitória do lado ocidental. Agora, se o Lula vai à Rússia para festejar a vitória, vão fazer a comparação imediatamente, né? Que o Fernando Henrique foi convidado pelo Ocidente e o Lula foi convidado pela Rússia
né? Para festejar, não foi pela Rússia, foi pela Rússia. Depois, se ele vai para a China e discute tudo isso lá, eu acho que se essas viagens se confirmarem, a CELAC está perfeito, porque é um organismo multilateral, enquanto com a China aí não tem problema. Mas a viagem bilateral para a China e para a Rússia, sem uma estratégia que equilibre a nossa posição em relação aos Estados Unidos, nesse momento em que o mundo tem essa grande divisão, não é? De um lado os Estados Unidos, do outro lado a China. Inclusive, a gente nem sabe como é que isso vai evoluir, como eu falei no começo. O Trump não se pronunciou sobre a China ainda. Eu acho que é prematuro o Brasil tomar uma atitude dessa também, sem uma estratégia correta. E, na minha visão, a estratégia correta é a equidistância. O Brasil não pode tomar partido nem de um lado nem de outro, nem tomar medidas que sejam percebidas como tomando partido de um lado ou de outro. O senhor falou do sistema de substituição de pagamentos entre a Argentina e o Brasil, do acordo que existe. Também se discute isso dentro do BRICS, né, de você usar uma compensação entre os países do BRICS. Isso não pode ser interpretado pelo Trump como usar uma moeda própria, o equivalente a usar uma moeda própria, e ser motivo para retaliação? Olha, isso não está sendo discutido no BRICS. Não há um documento, não há um papel. Há uma decisão, como eu falei, de incluir os sistemas de pagamento no comércio exterior. Isso é diferente do substituir o dólar. O dólar não vai ser substituído. Você tem, no caso do Brasil, o nosso comércio com os Estados Unidos, com a Europa, e todos os países, não existe isso de substituir o dólar por outra moeda. E é isso que o Trump está falando. O que o BRICS incluiu na agenda, mas não há ainda um documento, não há uma posição clara dos países, é outra coisa. É a questão do sistema de pagamentos, como diminuir o custo e como aumentar o comércio, entendeu? Isso aí eu acho que está dentro dos limites, não afronta os Estados Unidos, não substitui o dólar, não substitui como moeda Eu concordo normal que é de pagamento. diferente. Eu concordo que é diferente, mas o que eu pergunto é se o Trump não. Eu concordo que é diferente, mas o que eu pergunto é se o Trump não pode usar isso como uma desculpa para colocar tarifas para os países do BRICS. Não, isso aí, o Xi Jinping, que tem mais canal de comunicação do que o Brasil em relação aos Estados Unidos, né? Essa é uma crítica que eu faço. A gente não tem nenhum canal de comunicação. O Xi Jinping vai explicar para o Trump exatamente o que é que está sendo discutido. Ele vai botar 100% de tarifa sobre a China? Não vai botar 100% de tarifa sobre a China. E eu tenho que explicar para o Trump o que é que está sendo discutido. Não adianta é isso que eu estou dizendo, essa reação do Lula às coisas vagas, não tem que reagir a essa coisa do Trump em relação ao BRICS. Tem que explicar para ele, explicar para a administração americana o que é que está sendo discutido. Na reunião da Rússia, sobre esse assunto, o Xi Jinping fez um discurso lá explicando, ele já antecipou o problema. Vocês podem pesquisar aí, vocês vão encontrar um discurso do Xi Jinping dizendo que essa questão de discutir o sistema de pagamento não significa a substituição do dólar. Ele já fez isso, entendeu? Agora, o Trump, por razões políticas, e como ele ainda não examinou direito essa parte internacional, ele fica repetindo isso. Agora, a gente não pode, o Brasil, nem outro, nenhum. Você viu que nenhum país do BRICS reagiu a isso. Porque não está sendo discutido, então por que você vai reagir a uma coisa dessa? É isso que é. Pode interpretar como ele quiser, agora tem que explicar para ele exatamente o que está sendo discutido. Isso é muito importante isso que o senhor está falando, porque dentro desse novo governo Trump é muito importante a gente ficar de olho o que é verdade e o que não é, né? Porque são várias mentiras que são lançadas e isso traz ameaças e traz uma insegurança em todo mundo, né? Isso é muito forte.